Viver é como cuidar de um jardim antigo. As raízes já conhecem o tempo, mas a floração depende do cuidado de cada dia. Depois dos 70, muita coisa muda. A rotina, os sentimentos, o corpo, o jeito de olhar o mundo. E é comum que a gente passe a esperar por um sinal do destino, como se, em algum momento, algo viesse nos dizer quanto tempo ainda temos pela frente. Mas, na verdade, esses sinais já estão sendo dados, só que não vêm do céu, nem das palavras de alguém. Eles vêm de dentro. São pequenos sussurros do corpo, discretos, mas insistentes. Sinais que revelam muito mais do que imaginamos. Não sobre a morte, mas sobre a vida que ainda pulsa. Talvez você, que está ouvindo agora, já tenha sentido algo estranho e pensado: será que isso é normal para minha idade? Talvez tenha notado que seus passos ficaram mais lentos, que suas mãos perderam força, que o apetite mudou, ou que o sono já não chega como antes. E nessas horas, o coração se enche de dúvidas. Será que estou envelhecendo bem? Será que ainda há tempo de mudar alguma coisa? Será que meu corpo está tentando me avisar antes que seja tarde? A verdade é que sim, o corpo tenta avisar. E a ciência tem se debruçado sobre isso, para entender como certos sinais, às vezes tão sutis, conseguem prever, com uma precisão surpreendente, não apenas quanto tempo ainda temos, mas com que qualidade esse tempo poderá ser vivido. E é sobre isso que vamos conversar com calma, como quem cuida de uma lembrança antiga, porque estes sinais não são sentença, são bússola, são avisos que nos convidam a cuidar, a mudar, a escutar mais profundamente a nossa própria vida. Você saberia dizer com honestidade o que seu corpo está tentando te mostrar sobre o tempo que ainda tem? Será que temos ignorado os pedidos silenciosos da nossa própria saúde, da nossa alegria, da nossa vitalidade? Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre 10 sinais que os cientistas descobriram como pistas valiosas da nossa longevidade. Mas mais do que ciência, vamos falar sobre humanidade, sobre escutar o corpo com carinho, sobre perceber que ainda há tempo, se houver presença. Respire fundo. Este vídeo é um convite à escuta, porque antes de tudo, o seu corpo quer ser ouvido. A força da mão pode parecer algo simples, quase natural, mas ela revela muito sobre a saúde que pulsa dentro do nosso corpo. Pesquisadores ao redor do mundo têm observado que a força ao apertar as mãos é um indicador silencioso e poderoso da vitalidade que ainda existe. Ela não fala apenas dos músculos, mas de uma conexão profunda entre o sistema nervoso, a circulação e o coração que insiste em continuar batendo forte. Quando as mãos começam a enfraquecer, não é só um sinal físico. É como se o corpo estivesse dizendo, de maneira sutil, que talvez esteja cansado de segurar a própria história. Pode ser que o tônus muscular esteja diminuindo, ou que o sistema nervoso precise de mais atenção. Mas a boa notícia está no fato de que essa força pode ser cultivada, com gestos simples e delicados, como amassar uma bolinha, apertar um pano, mexer os dedos com cuidado. Mais do que isso, essa força é um abraço que damos para nós mesmos, um gesto de presença que nos lembra que mesmo depois dos 70, nosso corpo ainda quer contar sua história. Você já parou para sentir a força das suas mãos hoje? Elas guardam as marcas do passado, mas também carregam a promessa de um tempo que ainda pode ser vivido com dignidade e cuidado. O que essas mãos querem lhe dizer? Neste momento, o simples movimento de abrir e fechar as mãos pode ser um ato de amor próprio. Cada gesto fortalece não apenas os músculos, mas a esperança que ainda habita em cada um de nós. Afinal, manter essa conexão viva é manter viva a vontade de seguir escrevendo, com calma e respeito, a história que o tempo ainda permite. O caminhar, algo tão simples e natural em nossa vida, guarda segredos profundos sobre o ritmo do nosso corpo e do nosso coração. Cientistas perceberam que a velocidade ao caminhar, especialmente em quem já passou dos 70, pode revelar muito sobre o estado geral de saúde, não apenas físico, mas também mental. Não se trata de rapidez ou pressa, mas da constância, daquele ritmo que mantém o corpo vivo e a mente alerta.
Andar devagar demais pode ser um sinal silencioso de que algo dentro está desacelerando, e não apenas os músculos ou as articulações. A lentidão extrema pode indicar que o corpo está enfrentando dificuldades para manter a energia, que o cérebro pode estar ficando cansado, ou que o coração está batendo com menos força. Isso não quer dizer que todos devam se transformar em corredores, mas sim que o passo firme e consciente é um modo de dizer: ainda estou aqui, ainda tenho força para continuar. Cada passo, quando dado com cuidado e presença, é uma mensagem que enviamos para nós mesmos. É a maneira que o corpo tem de escrever o tempo por dentro, de mostrar que há vida pulsando a cada movimento. Talvez, se olharmos para o jeito como caminhamos, possamos entender melhor como está o nosso coração e a nossa disposição. E mesmo que os passos tenham se tornado mais lentos com o tempo, há beleza nessa lentidão, pois ela pode ser um convite para desacelerar com graça e atenção, observando o que o corpo nos diz e acolhendo cada sinal com amor. O ritmo pode mudar, mas a jornada ainda continua, e cada passo tem valor. Já sentiu o seu próprio ritmo hoje? Há momentos em que a comida perde o sabor e o apetite parece desaparecer sem motivo aparente. Esses sinais, que muitas vezes passam despercebidos, podem ser um reflexo silencioso de algo que o corpo e a alma tentam comunicar. Perder a vontade de comer não é apenas uma questão física, pode ser também o resultado de um coração cansado, de uma tristeza que insiste em ficar ou de alterações hormonais que se manifestam com o passar dos anos. Quando a alma perde o sabor, o corpo perde a vontade. Essa frase carrega uma verdade profunda e muitas vezes esquecida. Comer não é apenas nutrir o corpo, mas alimentar a vida, os afetos, as memórias que nos confortam. É comum que, com o tempo, algumas pessoas se isolem na tristeza e o apetite se torne um sinal invisível dessa luta silenciosa. É importante notar quando essa mudança acontece de forma brusca, quando a alegria à mesa desaparece e os alimentos perdem sua cor e cheiro. A vida pode parecer menos saborosa, mas mesmo nos momentos mais difíceis, pequenas atitudes e companhias podem reacender esse desejo natural, quase como se fosse uma semente esperando para brotar novamente. Prestar atenção a esses sinais, sem pressa ou julgamento, é uma forma delicada de cuidar do corpo e do espírito. Afinal, a comida, a boa companhia e a conversa acolhedora têm o poder de trazer de volta não só o apetite, mas também a esperança e a vontade de continuar vivendo. Você tem sentido alguma mudança assim? Como tem sido o seu encontro com a mesa e o alimento? O sono é uma companhia silenciosa e essencial que nos acompanha todas as noites. Não é apenas um momento para descansar o corpo, mas uma verdadeira chance que o organismo tem para se renovar, se reorganizar e se proteger das dificuldades que vêm com o tempo. Quando o sono é profundo e reparador, ele age como um termômetro que indica que o envelhecimento está acontecendo de forma saudável, trazendo paz e renovação para o dia seguinte. Por outro lado, quando o sono se torna fragmentado, inquieto ou simplesmente ausente, pode ser um sinal de que algo está desequilibrado, não só no corpo, mas também na mente e no coração. A neurociência revela que o sono profundo ajuda o cérebro a se limpar de toxinas e a preservar as memórias, além de fortalecer a defesa contra doenças que, infelizmente, se tornam mais comuns com a idade, como o Alzheimer. É comum que, com o passar dos anos, muitas pessoas enfrentem dificuldades para dormir ou permaneçam acordadas em meio à noite, o que pode gerar cansaço e aflição no dia seguinte. Mas mesmo nesses momentos, há formas de acolher o corpo com gentileza, preparando o ambiente com luz suave, ouvindo uma música calma ou cultivando um momento de oração que acalme o coração e a mente. Dormir bem é como recarregar o tempo, de dentro para fora. É um ato de cuidado que traz esperança e força para enfrentar o amanhã, mesmo que o tempo pareça mais lento e os desafios maiores.
Já parou para pensar como anda seu sono? Que histórias ele conta sobre sua saúde e sua vida? A vida é feita de encontros, de conversas simples, de presença. Para quem já passou dos 70, manter esses laços pode parecer difícil, seja pela distância dos filhos, pela perda de amigos ou pelo cansaço que às vezes traz o próprio corpo. Mas a ciência tem mostrado que a solidão, o isolamento social, pode adoecer o corpo mais rápido do que muitos problemas físicos. Porque o ser humano foi feito para viver em comunidade, para sentir-se visto e acolhido. A ausência de convivência pode trazer um vazio que vai muito além da comida ou do remédio. Ela tira a força para levantar da cama, apaga a vontade de sorrir e reduz os anos de vida de quem a vive. Por isso, mesmo que sejam poucos os momentos, a presença de alguém que ouça, que segure a mão, que partilhe uma lembrança, faz toda a diferença. Não importa o tamanho do grupo ou a frequência das visitas, mas o cuidado com esses laços é um gesto de amor para o coração. Uma conversa, uma palavra amiga, um olhar que diz "estou aqui", são remédios que o tempo não consegue vencer. A vida se alonga quando há alguém que escute a sua voz, e isso é um presente para quem ama a vida e quer continuar caminhando com esperança. E você, como têm sido seus momentos de encontro? Já sentiu como uma simples conversa pode acender um sorriso e renovar as forças? Essas pequenas janelas abertas para o mundo podem ser o que o corpo mais precisa para continuar vivendo com alegria. O gesto de se levantar da cadeira pode parecer simples, mas carrega um significado profundo para quem já tem seus anos de vida. Ele revela muito mais do que força muscular. É um sinal de autonomia, de equilíbrio, de respeito pela própria história e por si mesmo. Quem consegue se levantar sem ajuda demonstra que ainda mantém uma liberdade essencial, a liberdade de cuidar do próprio corpo, de caminhar, de estar presente no mundo sem depender totalmente dos outros. Essa capacidade está ligada não só ao físico, mas também à mente e ao coração. Levantar-se sozinho é um ato silencioso de coragem e dignidade, um jeito de dizer para si mesmo que ainda há espaço para seguir vivendo com esperança. Por outro lado, a dificuldade nesse gesto pode indicar que algo dentro pede mais atenção, seja nas articulações, no equilíbrio ou até na força da vontade. É comum sentir medo ou insegurança diante dessas mudanças. Afinal, depender dos outros pode ser doloroso para quem sempre esteve acostumado a ser o apoio, o abrigo, a força para a família. Reconhecer essas dificuldades sem vergonha, com paciência e carinho, é um passo importante para preservar a independência emocional. A vida se torna mais leve quando cada movimento tem sentido e propósito, mesmo que o ritmo seja diferente do que já foi. Você já observou como esse simples gesto de se levantar pode ser uma demonstração silenciosa do quanto ainda é capaz? É um momento que honra o passado, mas também abre caminho para o futuro. Há coisas que nenhuma máquina, nenhum exame consegue medir. O brilho nos olhos é uma delas. Ele carrega a chama da vida que pulsa, mesmo quando o corpo se cansa, mesmo quando as forças físicas parecem diminuir. Esse brilho revela a alma acesa, a curiosidade viva, o desejo silencioso de continuar aprendendo, amando, sonhando. É o sinal invisível que mostra que, apesar do tempo, ainda há esperança, vontade e propósito. Enquanto o corpo pode fraquejar, o olhar pode manter a chama da juventude, iluminando os caminhos que ainda podem ser percorridos. Muitas vezes, o brilho nos olhos surge quando a pessoa se sente amada, ou quando encontra sentido em pequenas coisas. Um nascer do sol, uma música que toca a memória, o sorriso de alguém querido. É como se a vida dissesse: ainda há muito para viver. Esse brilho é uma ponte entre o passado e o futuro, entre a experiência e a possibilidade. A ciência pode medir o corpo, mas o olhar é a linguagem da alma, e ele fala mais alto do que qualquer número. Você sente esse brilho quando lembra dos seus sonhos, das histórias que viveu ou do carinho que recebe. O corpo envelhece, é verdade, mas o coração continua querendo ser ouvido.
O brilho nos olhos é a prova silenciosa de que, mesmo após os 70, a jornada pode ser cheia de significado, de luz e de amor. Nunca é tarde para manter essa chama acesa. O corpo fala conosco, ainda que muitas vezes em sussurros delicados, que passam despercebidos. Esses sinais não são avisos de um fim iminente, mas convites para a consciência, para o cuidado e para a transformação. Há tempo para redescobrir a alegria, recuperar a energia e reescrever a história que ainda merece ser vivida com dignidade e amor. É comum pensar que a vida diminui quando o corpo enfraquece, mas a verdade é outra. A vida só termina quando a vontade de viver se apaga. Essa vontade se manifesta em cada gesto de cuidado consigo mesmo, em cada olhar que busca sentido, em cada passo que é dado com esperança. Mesmo que o tempo pareça curto ou que os desafios pareçam grandes, sempre há espaço para um novo começo, para abraçar o presente com mais leveza e responsabilidade, para escutar o corpo e a alma com respeito, reconhecendo suas necessidades sem medo ou pressa. Seu corpo ainda está falando. A pergunta que fica é: você está ouvindo? Ouvir é um gesto de amor, de respeito e de fé. É a forma mais bonita de honrar a vida que ainda pulsa dentro de você. Que essa escuta seja um caminho de paz, de esperança e de gratidão. Pois no fim, o tempo que resta não se mede em anos, se mede em presença, em amor, em momentos que fazem o coração bater mais forte, mesmo diante das dificuldades. Que a sua jornada continue iluminada, com a certeza de que cada dia é uma bênção para ser vivida em plenitude.